Boa tarde a todos e todas. Eu queria inicialmente fora prêmio, mas inicialmente de verdade. Inicialmente, de verdade, eu gostaria de agradecer ao Coegemas, a pessoa da Cristina e do José Roberto pelo convite, né? E também parabenizar muito por essa decisão, de vocês terem reunido aqui os trabalhadores do Sistema de Assistência Social e outras políticas para fazer esse debate sobre estratégias de enfrentamentos, de luta, né, de resistência à manutenção dos direitos. A encomenda que me foi feita foi falar sobre o plano decenal da assistência social, e nós temos muitas formas de falar do plano decenal. Nós podemos falar mais detalhadamente, nós podemos falar mais genericamente, em que pese eu ter aqui umas 60 lâminas, acho que o debate aqui poderia ser muito mais dos fundamentos para que nós pudéssemos ter tempo para o debate, né? E eu preciso explicar por que fui eu que fui convidada. Muitos de nós sabemos falar sobre isso. Tem gente que falaria muito melhor do que eu. No entanto, eu compus a relatoria da Conferência Nacional, né, da 10ª Conferência Nacional, e junto comigo a Denise Colini, a Márcia Lopes, o Sérgio e o Ferrari, Carlos Ferrari. E porque nós fomos parte desta relatoria, então eu fui designada em nome desse grupo para acompanhar a elaboração do plano decenal. E por isso eu acompanhei os 5 encontros que o Coegemas fez no debate das prioridades para o plano decenal. Eu tive a grata satisfação de poder estar em todas as reuniões brasileiras, né, e acompanhar todas as propostas e todas as pessoas. E por fim, também de ler o plano, poder fazer algumas sugestões enquanto ele estava sendo elaborado. E de tudo isso, fiquei eu, porque quando o plano ficou pronto, o governo teve a transição, né? Inclusive o Conselho Nacional. Portanto, fui eu que apresentei o plano para o Conselho Nacional para que ele pudesse ser aprovado, porque já não podiam mais estar os trabalhadores da antiga gestão, né? Os novos não tinham domínio sobre o conteúdo. Então eu fiz tive o papel de fazer essa transição para que no momento em que o plano estava a ser aprovado. E eu, com isso, tive uma experiência importante e começo a dizer a vocês que o plano decenal, ele é nacional e ele não é federal. Então, a defesa desse plano tem que ser feita por todos nós, porque ele representa o pacto federativo, não é? Portanto, não mudou o governo e esquece o plano. Ele foi construído a muitas mãos e ele orienta nacionalmente as suas. E eu vou, então, passar aqui algumas das suas diretrizes gerais, o processo de elaboração, para que vocês tenham condições de, inclusive, ler o plano com o olhar do que nos cabe, né, com as diferentes funções dos entes federados. Outro ponto importante, você tem 2 tipos de governos. Você tem um governo que chega na gestão e diz assim: eu quero saber o que disse a conferência, o que as pessoas pensam, quais são as suas determinações. E você tem governos que chegam e dizem assim: eu sou novo, eu sou outro, vou fazer do meu jeito, né? Então, acho que nós devemos, neste momento, olharmos para o plano com muito cuidado, porque ele foi resultado de um amplo processo
deliberativo, né? Ele inicia nas conferências municipais. Acho que a maioria de vocês que estão aqui participaram das conferências municipais, devem se lembrar que nas conferências nós discutimos prioridades para o plano decenal e que esse processo nacional não pode ser desprezado. Então, vamos lá. Acho que é isso. A relevância do plano, eu já falei, mas tem um aspecto aqui importante desse plano, que nenhuma política pública profissionalizada, séria, republicana, pode prescindir de um plano. Nós não podemos dizer, a gente faz política pública do jeito mais ou menos, conforme vem as demandas. Então, plano faz parte de um processo de aprimoramento de qualquer política pública. A gente faz plano na vida pessoal, né? A gente faz plano nas pequenas ações. É impossível pensar na política no âmbito da gestão pública sem que se tenha plano. Outro ponto, eu já falei do processo de elaboração, que foi amplamente democrático, são as convergências em que nós fomos encontrando entre as propostas que vieram das conferências e aquelas debatidas nos encontros com GEMAS. Muito interessante, porque quando nós fomos construir o plano decenal, nós pensávamos assim, o SUAS está dado. Ele já existe no Brasil, ele é uma realidade. O que precisamos agora? E a Denise falou isso brilhantemente de manhã, né? O que nós vamos pensar na perspectiva prospectiva? É como melhorar. Então, foi isso. A conferência foi apontando importantes sugestões que vieram ao encontro das prioridades também dos municípios nas legislações. Análise do contexto do plano, é outro ponto que, de algum modo, eu já falei também, é exatamente essa transição de governo que nos faz entender o plano como um aspecto estratégico de garantir continuidade à política de assistência social, aos SUAS no Brasil. E vou falar um pouco agora, né, do conteúdo do plano e algumas sugestões daqui para frente. Acho que o primeiro ponto é que os planos e os pactos de aprimoramento, e a Denise falava um pouco do pacto, né, eles são técnico-políticos. Por que eles são técnico-políticos? Porque eles podem ser absolutamente perfeitos do ponto de vista da elaboração das suas diretrizes, objetivos, estratégias, etc. Ele pode ser tecnicamente perfeito, mas politicamente ele representa um campo político de posicionamentos. Então, quando a Denise dizia assim, o plano fala da universalização do acesso, esse é um posicionamento na defesa de direitos sociais. Então, outro aspecto é que o modo como ele foi construído demonstra sua dimensão política. Construir um plano democraticamente, a definição de fazer isso é um posicionamento político. Não dá para dizer, portanto, que nós vamos fazer, que os municípios vão fazer planos, que eles vão ser essencialmente técnicos. Eles vão ser sempre técnicos políticos. Já falei também, né, que eles são estruturantes na gestão, não se faz gestão pública séria sem plano, e isso é um problema que nós estamos vencendo no Brasil. Muitos municípios entendem fazer planos como mais uma obrigação. Encomendam um plano para empresas de consultoria. Tem município que é um tal de Ctrl-C, Ctrl-V, né? A empresa só muda o nome do município e continua com as mesmas propostas. Ou seja, acho que nós precisamos sonhar em fazer e fazer planos democraticamente construídos nos nossos municípios. O plano pode ser um grande mote de articulação e mobilização nos nossos municípios.
Bom, eles devem reconhecer o limite da realidade atual e adotar uma visão prospectiva. Nós não vamos inventar um plano coisas que são impossíveis de fazer, mas nós também não podemos ficar só no limite da realidade, do que nós temos hoje, senão a gente não avança. Nós temos que ter visão para frente, né? O que queremos? Então, ele tem que transitar entre o possível, né, e o sonho de se fazer. E eles são intrínsecos ao modelo federativo. Porque nós não podemos hoje, chega um novo prefeito no município, daqui a uns meses vai chegar, né? Vai dizer assim, vamos fazer esse plano. E ele está absolutamente, ele não pode estar desarticulado das diretrizes nacionais, né? Do mesmo modo para o Estado, você não pode inventar, está inventando ações e programas que não estejam em consonância com a estrutura do Sistema Único de Assistência Social. Daí, claro, a grande preocupação da fala da manhã em relação ao que vem pela frente, né? Bom, aqui só para se ter uma ideia, quase 96% dos municípios brasileiros fizeram conferência. Destas, nós recolhemos 27.515 sugestões que foram para os governos do Estado e para a União. Dessas 27.515 sugestões, elas foram transformadas em 213 apresentadas na Conferência Nacional. Para se ter uma ideia, e nada foi retirado. Isso aqui não presta. A relatoria não fez isso, né, Denise? Ao contrário. Para se ter uma ideia, como havia uma grande convergência entre as proposições no Brasil. Né? E dessas 213 que foram apresentadas na conferência, 116 foram aprovadas como prioridades para o plano decenal. Por favor. Aqui eu vou passar reto, mas, porque a Denise já falou de manhã, mas o tema da Conferência Nacional era o Pacto Republicano do SUAS, né? Basicamente era isso, e o Pacto Republicano no enfrentamento das expropriações, o Pacto Republicano na consolidação do SUAS, o Pacto Republicano no fortalecimento da participação e do controle, por gentileza. Esse pacto foi dissecado no debate dos municípios nos estados e na Conferência Nacional em o que nós chamávamos de dimensões, né? Ou seja, eram aproximações temáticas. Sobre o tema das dimensões, nós discutimos dignidade humana e justiça social, participação social, primazia da responsabilidade do Estado, qualificação do trabalho e assistência social como direito. Por que eu trouxe isso aqui? Para que se tenha uma ideia, o plano foi construído a partir de uma temática absolutamente abrangente, que ia desde a garantia dos princípios dessa política, ou seja, o como ela corrobora com a dignidade humana, como é que ela amplia direito, como é que ela garante proteção, até questões básicas da gestão, por exemplo, né? O pagamento do pessoal, capacitação, ampliação de serviços, oferta de serviços. Bom, as principais prioridades aprovadas, portanto, condensando aqui, vocês vejam, nós começamos a 27 mil, né? Chegamos nas 116, e o que aparece forte? O que aparece forte? A universalização do acesso, considerando as especificidades e grupos populacionais, a gente vai voltar nisso rapidamente. Ampliar o acesso a benefícios, vejam, ampliar o acesso a benefícios. Em que sentido? Valor do benefício, ampliar o valor. Melhorar os critérios, ou seja, de modo que garanta mais acesso. Ampliar o financiamento dos benefícios e facilidade na oferta. Só para lembrar, um dos primeiros anúncios do ministro Osmar Terra
foi que retiraria, vocês lembram disso? Retiraria dos CRAS a concessão do benefício e colocaria nas agências do INSS. Nós gritamos. Com Gemas, eu me lembro que, né, anunciamos isso na reunião no Encontro Nacional do Congemas, porque é o seguinte, de 8.000 unidades públicas de acesso, iria passar para 1.200. Isso era diminuir acesso. Depois ele fez o contrário, né? Mas aí nós vamos discutir já esse negócio do contrário. Mas enfim, outro ponto que a Denise bateu forte aqui, e a Jussimete também falou de manhã, em relação a desvincular o valor do BPC do valor do salário mínimo. Isso significa diminuir o valor, não se iluda. Este sonho de consumo, tem sempre alguém passando um projeto no Congresso tentando essa desvinculação. Denise lembra disso, eu lembro disso, quando a gente dizia assim, gente, vamos passar uma lei melhorando tal coisa do PT, a gente dizia assim, não pode. Porque sempre tem um esperto de plantão no Congresso Nacional querendo fazer um adendo na lei para desvincular. Agora eles estão fazendo isso. Isso vai na contramão da decisão da conferência e da proposição do plano nacional. Exatamente na contramão. Outro aspecto em relação aos serviços, de todos os modos, nós vamos retomar isso, o plano fala de ampliar e qualificar a rede de serviços, porque isso aqui representa boa parte das sugestões e das prioridades apontadas, tanto nos encontros do Congemas, quanto na conferência. O apoio à rede regionalizada, isso apareceu demais, porque esse é um grande nó, né, para nós, precisa ser desatado. A atenção específica à área rural, considerando o território e as dificuldades de acesso. As ofertas especializadas para áreas que sofrem desastres naturais, e aí nós temos no Brasil, desde a seca do Nordeste às enchentes do Sul, né? Então, o que se discute agora é que isso não é mais um problema que surge de repente, tem que ser planejado, pensado. E a gestão do trabalho, a qualificação dos profissionais, incluindo o preparo para atender especificidades de grupos e segmentos. Ou seja, não é qualquer qualificação, é a qualificação do trabalho, mas aí vocês vão observar que olhar para as especificidades regionais dos segmentos está em toda a proposição do plano. Bom, isso foi resultado da conferência. E o que discutiu o Congemas em todos os seus encontros? Então, o Congemas fez 5 encontros, aproximadamente 4.000 gestores participaram desses 5 encontros. Desses 5 encontros, o Congemas apresentou aproximadamente 125 propostas, mas quero lembrar, se a gente fizer outro cruzamento, dá mais de 700. Também foram muitas. O plano foi debatido no Conselho, foi aprovado no Conselho Nacional e também no Encontro Nacional do Congemas. Veja a dificuldade, o debate que o Congemas fez foi essencial. Ele discutia eixos temáticos, que tinha tudo a ver com o debate da conferência. As mudanças demográficas no mundo, né? E também as mudanças no mundo do trabalho e as mudanças ambientais, o enfrentamento à pobreza e de desigualdades e a promoção de equidade, o enfrentamento à violação dos direitos, as diversidades territoriais e socioculturais, a cidadania e a participação. Se vocês olharem mais ou menos o que eu escrevi falando de verde aqui, eles estão absolutamente em consonância com aquele debate da Conferência Nacional. Olha, qual que era a preocupação do Congemas? O Congemas tem que fazer gestão, né, gente? Então, cada um desses temas, daqueles que eu citei, foram debatidos sobre esses eixos. A organização dos SUAS, a qualificação do trabalho, a qualificação dos serviços, a intersetorialidade e a integração dos serviços e benefícios. Ou seja, cada vez que se debatia um tema, se debatia sobre essas perspectivas. Então, foi uma grande engenharia, né, de discussão.
teve no encontro da região sul, eu trouxe aqui o que se debateu como propostas para a região sul e que são importantes na elaboração do plano decenal do Estado e do plano decenal de cada município. Então, para o Sul, apareceu ampliar e qualificar a rede de serviços, atender às especificidades regionais, se ter cofinanciamento das 3 esferas, com destaque para as instâncias estadual e municipal. À época, os municípios diziam: o recurso do governo federal chega, né? Mas chega essencialmente do governo federal, faltava o recurso do governo estadual, e os municípios pequenos, sobretudo, por um pouco também. O apoio técnico dos estados, eu estou falando da região sul, que é 12 estados, tá? A articulação da rede e a necessidade de aprimorar o diagnóstico socioterritorial. Agora vejam, quando se falava em diagnóstico socioterritorial, o que tem no sul em relação às demais regiões brasileiras, o que aparecia? A presença de povos tradicionais, assentamentos imigrantes, e aí com foco nas regiões de fronteiras, e aí nós estamos falando da migração interna e externa, né, no estrangeiro. A população rural, sobretudo o reconhecimento que na vida rural tem muitas mulheres e jovens que precisam ser acolhidos e acolhidos na política. Tá? A população indígena e os quilombolas, pessoas em situação de tráfico humano, de refúgio e resgatados do trabalho escravo, as mulheres na área urbana, e aí um debate sobre as mulheres negras, sobretudo, porque a rigor parece que o sul é branco, né? Mas tem um grande problema de discriminação e de pobreza para as mulheres negras. A situação de seca, o frio extremo, os desastres naturais, né? E os não, que eles chamam de não naturais, ou seja, a condição da região em si, né? E outros desastres, e o vendaval, o granizo, e aí eles iam citando. Isso tudo nós vamos tirando daquilo que apresentavam como características, né, a serem enfrentadas na região sul. E a população em trânsito, por períodos com incidência e festas turísticas. Por que isso está aí? Nós lembramos aqui, nós temos, por exemplo, o Oktoberfest, no Paraná nós temos muito aquelas feiras agropecuárias, que isso vai criando também um problema para as pequenas cidades ou para as cidades que recebem esses eventos. Bom, isso tudo foi a composição do processo de elaboração, de colher informações para fazer o plano. Essa aqui é a estrutura do plano. Eu não vou me detalhar, porque ele está à disposição, né? Todo mundo pode ler, mas essa é a estrutura do plano. Então, ele tem lá a primeira parte. Não, vamos pular, vamos passar, porque eu vou falar dele um pouco. Vamos voltar só. Aí. Por incrível que pareça, o plano tem na sua segunda parte, como anexo, um diagnóstico. Eu chamo a atenção eu vou começar pela segunda parte. Ele tem sim um diagnóstico na introdução, mas na segunda parte, ele faz toda uma leitura do que se precisa proteger no Brasil nos próximos 10 anos. E aí, ele vai falar, né, faz uma importante discussão sobre o combate à pobreza, a promoção da integração ao mundo do trabalho, o enfrentamento das desigualdades e a promoção da equidade, o reconhecimento das diversidades territoriais e socioculturais, a preparação para o envelhecimento populacional, o enfrentamento das violações de direitos, o fortalecimento da participação e do controle social, e ele está estruturado como um panorama nacional, a realização da política de assistência social e os seus desafios. Então, assim, só voltando lá um pouquinho, só para se ter uma ideia, a crítica que a gente fazia hoje de manhã. Você lê o futuro do Brasil, ele está dizendo assim, o país está envelhecendo, certo? Aí vem o secretário, o ministro, e diz assim, quero fazer um programa para criança. Tirar dinheiro, veja bem, do Fundo Nacional de Assistência
para sustentar uma ação que seria da educação, um retrocesso, hoje se dizia do retrocesso dos anos 20, mas eu me lembrei da LBA, né? Da década de 30, de 40, né? Também, quer dizer, o modo, e eu quero fazer uma crítica muito pessoal minha aqui, gente, vocês me perdoem, mas o ministro faz o que ele sabe. Entendam? Ele sabe lidar com criança e com Zika vírus. Se ele estivesse no Ministério do Planejamento, ele ia fazer a mesma coisa. Criança Feliz é um novo programa, que na verdade é R$40 por família que tem a criança de 1 a 3 anos, certo? E quem vai cuidar, averiguar se a família, se a criança está feliz, são os visitadores sociais, aqui que eu tenho falado. Esse é o programa. 80 mil visitadores serão pagos, as famílias vão receber, ou seja, está absolutamente na contramão do que está dito no Plano Nacional. Bom, eu vou pular isso, que são os principais desafios. Eu tinha posto, pode pular também, só para mostrar que o plano faz um debate de qual é o quadro dos próximos 10 anos em termos de proteção e desproteção, que indica o ponto de ação. Agora, voltando para o começo do plano. Estou pedindo para me controlar aqui, para sobrar tempo de debate. Então, voltando para o começo do plano, ele tem uma introdução. Nessa introdução, ele reconhece e reforça, né, os grandes princípios dessa política. Ele estabelece compromissos, né, com ampliação dos direitos assistenciais, com a gestão compartilhada, democrática, participativa, transparente e pública. Quero fazer um outro reforço aqui. O Conselho Nacional ficou sabendo, foi informado, como dizia Denise, do decreto 8.805, né, que faz referência ao BPC. Ele foi informado. Em tempos anteriores, isso era amplamente debatido. Então, é inadmissível que uma gestão que tenha um órgão de controle que é deliberativo, esse órgão só seja informado, né? Aí é óbvio que os CONGEMAS, os CONSEIAS, do Conselho, se manifestem, façam cartas, né, e questionem a conduta. Aí você vê a resposta do ministro para esses órgãos, está dizendo assim, mais ou menos dando um pito. Sabe aquela coisa que a gente faz com criança? Eles não podem fazer isso. Como não pode? Eu posso quer. Né? O órgão é independente, enfim. Mas isso só para dizer que a introdução do plano demarca a necessidade dessa política continuar sendo democrática e participativa. Isso. Demarca a trajetória dos avanços da última década, reconhece tudo que fizemos mesmo, todos nós, né? Cada um no seu canto, com a sua luta, né? Nossa dificuldade, construiu esse caminho. Destaca a importância de aprimorar a gestão a partir dos planos e reforça a construção democrática. Tá? Obrigada. Aí, em cada um desses itens, o plano vai detalhando qual é o essencial, né? Isso ainda nós estamos na introdução, né? E eu não vou retomar aqui, mas quando, por exemplo, ele demarca o que fizemos, ele faz uma avaliação do primeiro plano, dos 2005 a 2015. Para dizer, olha, o que fizemos e o que temos por fazer, né? Bom, explica isso que eu expliquei para vocês, e que ele foi construído no âmbito da Conferência Nacional, a introdução também explica. Bom, aqui também é tudo que ele vai tratar da assistência social acessível a todos. Por quê? Porque essa é a marca do plano. Eu já vou adiantar aqui qual que é a diferença de se falar o que o plano traz de novo
essencialmente para nós. Quando ele diz assim, olha, nós precisamos, a Denise falava, nós precisamos universalizar o acesso, ele não está falando numericamente só. Ele está dizendo assim, olha, existem segmentos de pessoas que vivem em condições, em lugares, ou em situações, ou num campo, num estado de desproteção, que o modo como a polícia está estruturada ainda não alcançou. Então, quando ele fala em universalização, ele traz à tona o binômio universalização barra equidade. Porque não significa mais você pensar num CRAS para não sei quantas mil pessoas. Significa você pensar num CRAS alocado em tal lugar que as pessoas consigam acesso. Ou, mesmo estando em tal lugar, as pessoas tenham acesso, o CRAS não lhe oferece condições de atendimento por conta da condição da pessoa. Ou seja, universalizar e qualificar neste plano significa essencialmente olhar para as especificidades. Mas tem mais coisas, mas eu quero dizer o seguinte, ele chama a atenção de que qual é a especificidade, que segmento, que pessoas, que grupo populacional é esse que nós não estamos dando proteção. É disso que nós estamos. É isso que é o grande debate do novo plano. E tudo vai girar em torno disso. Ou seja, quando você for fazer o plano do seu município, há que se debater qual é a especificidade do seu município. Quando nós vamos fazer o plano do Estado do Paraná, qual é a especificidade do plano do Estado do Paraná? Então, é isso que ele está nos chamando a atenção, e a rede deixa de ser só referenciada por 5 mil famílias, por 1.000 famílias, esquece. A proposta é outra. Qual é o grupo não atingido e como ele pode ser atingido. Essa é a lógica. Também? Bom, aqui são os avanços, né? Então, ele, quando faz a análise do que fizemos, vejam, vai falar de que avanços necessitamos, e só para destacar ali, olha, né? É a universalização de acesso às SUS, ofertando atenções qualificadas. Essas conquistas visam alcançar a todos e todas os brasileiros, tirando da invisibilidade de segmentos que ainda não foram alcançados pela proteção social. É disso que nós estamos falando. Bom, ele tem, portanto, né, objetivos, diretrizes, e depois ele vai de ações estratégicas. Ele está estruturado deste modo. Eu não vou detalhar as ações estratégicas, estão todas lá, elas vêm por objetivos, tá? Mas eu vou chegar aqui até as grandes estratégias. Bom, então, o objetivo é universalizar o SUS, respeitando a diversidade da realidade brasileira, com garantia de unidade em seu processo de gestão para consolidar a proteção socioassistencial na Seguridade Social. Esse é o grande objetivo do plano. E ele, de fato, é grande, né? Ele é absolutamente abrangente, mas ele é necessário nesse plano, porque ele respeita aquilo que nós estamos discutindo, como universalizar considerando a diversidade. E o pilar de sustentação, né, é de aprimoramento do SUS. Então, não é só uma questão de expandir, mas de aprimorar o sistema. As diretrizes, então, elas são 5, as grandes diretrizes. A primeira, plena universalização do SUS, tornando-o completamente acessível com respeito à diversidade e à heterogeneidade dos indivíduos, famílias e territórios. Quero parar aqui. Quando nós iniciamos essa discussão da política de assistência social, e a gente debatia com a história da assistência social, a gente dizia assim, a história da assistência social foca no indivíduo, não é? Quando nós instalamos o sistema de assistência social, nós falávamos de matricialidade sociofamiliar, não foi? Ou seja, a proteção não é do indivíduo, mas é a proteção da família. E hoje, o plano foca território. Porque não é uma discussão só de proteger o indivíduo e família, é de proteger o território. Então, observe, para quem for ler, ou quem já leu, que ele o tempo todo vai resgatar isso.
contínuo aperfeiçoamento institucional do SUAS, respeitando a diversidade e a heterogeneidade dos indivíduos e das famílias e dos territórios. Entende? Toda vez a gente vai repetir: heterogeneidade, diversidade, famílias e territórios. Plena integração dos dispositivos de segurança de renda na gestão do SUAS em âmbitos federal, estadual, do Distrito Federal e municipal. Plena integração dos benefícios. Porque aí também tem um discurso de engodo desse governo interino. Eu fiquei absurdada quando o presidente foi para a TV e disse assim: nós queremos ajudar vocês. Não é? Quer dizer, até que você arruma um emprego. O tema é a ajuda, né? E a saída. É isso. E vamos ver se arruma logo esse emprego. Né? Essa é a discussão. Que vai absolutamente contra o que o plano está dizendo. O plano está dizendo o seguinte: benefício é direito, compõe a seguridade e nós queremos ampliar. Não queremos diminuir. Plena gestão democrática e participativa e a estruturação da política de comunicação em âmbito federal, estadual e do Distrito Federal. E plena integralidade da proteção socioassistencial. Não é nem para entregar e nem para assumir que não é nosso. Tá? Mas é integralidade. Mas aí ontem é um debate conceitual que não veio ao caso. Bom, aí, gente, a partir daqui eu não vou. Eu só vou mostrar que cada diretriz apresenta, pode passar, por favor, objetivos, né? E aí, por exemplo, essa primeira diretriz, se eu não me engano, tem 23 objetivos. E dentro desses objetivos, né? E depois deles ainda tem as metas, algumas das que a gente até trouxe aqui. Então, essa é a estrutura do plano, para que todos nós possamos olhar para eles e observar a coerência que tem entre as diretrizes. Por exemplo, a primeira falava em universalidade, né? Então, o objetivo é ampliar a cobertura das ofertas da política de assistência social para garantir seu caráter universal e as provisões socioassistenciais necessárias à integralidade da proteção. Então, cada objetivo tem a intenção de dar concretude, não é? a aquela diretriz, e depois ele vai apresentar metas. Mas está achando só para mostrar a estrutura. Essas são todas elas, né? Está vendo? Esse tinha 18. Pode passar, por favor. Elas estão todas aqui, mas não é o caso, podemos passando até a gente chegar nas metas. Passou. Aqui. Até que ele chega nas metas, né? Então, só para dar um exemplo, nós falávamos em universalizar, depois nós falamos em plena atenção, nós falamos em ampliar o acesso, e aí a meta vem universalizar os serviços, unidades de proteção social básica do SUS, garantir a manutenção da expansão de qualidade. Ou seja, ele vai cada vez mais fechando até chegar em dados como a Denise apresentou, 100%, por exemplo, de atenção, né? Podemos passar. Aí ela vai falar, veja, de novo, ampliar as equipes, né, universalizar o acesso, pode passar, só para a gente ir mostrando. Fala em relação ao PET, fala em relação à criança em abrigo, por exemplo, né, dessa excrescência que é a criança que tem família em abrigo, então, da necessidade de se zerar que todas as crianças que têm família sejam desabrigadas, né, proteção à família, enfim. Bom, e aí, por fim, né, o plano traz algumas ferramentas de acompanhamento, de monitoramento do plano. Nessas ferramentas, ele sugere um relatório mensal de atividades que exponham as ações, né, que têm sido feitas em relação ao plano. Claro que esse plano necessita ser pactuado em termos de metas por termos na CIT e nas CIPs, né? E uma outra ferramenta, ele fala de usar os instrumentos que nós já temos, como por exemplo a avaliação do SUAS sistemática e anual,
né? Aquilo que nós já fazemos, os censos SUAS. E por fim, isso a gente discutiu um pouco no Conselho Nacional, com os conselheiros, a necessidade de fazer monitoramento e avaliação a partir das proposições do plano, mas, sobretudo, retomando os princípios, nós estamos garantindo direito, nós estamos universalizando acesso, só garante direito quando o direito é concreto, né? E aí, pensar sempre sobre as provisões do SUAS, o que o SUAS deveria fazer e será que ele está fazendo, não é? Só para a gente voltar no triste exemplo da história do Criança Feliz, o SUAS, ele vai falar em proteção à família, né? De seguranças afiançadas. Ora, a hora que nós vamos avaliar o plano, nós temos que avaliar sobre as seguranças afiançadas do SUAS e o que estava previsto, e como elas estão previstas no plano. Não adianta a gente fazer um outro programa e avaliar sobre ele, por programa separado. Bom, podemos passar. E por fim, né, aqui tinha algumas estratégias e recomendações em relação ao plano vicinal, que passa por definir estratégias que garantam que o SUAS caminhe na concretização do segundo plano vicinal. Então, nós estamos pensando aqui em estratégias, né? Por exemplo, tirando a dimensão essencialmente política, da luta política, mas pensando numa resistência pela manutenção do SUAS, do ponto de vista das gestões municipais, nós temos que sair no debate de qual é o plano municipal que nós vamos fazer. Né? Nós temos que fazer esse debate regionalmente nos nossos municípios. Nós temos que fazer o debate como fizemos na conferência, ponto por ponto. Nós temos que fazer esse debate com os usuários dos nossos serviços, das unidades públicas de assistência social. Nós temos que fazer o debate com as entidades, nós temos que fazer o debate no município. Quer dizer, o plano tem que ser democratizado no município. Né? E depois nós precisamos fazer também um debate se o Estado está construindo o plano, né? E como é que ele vai executar as metas do plano. Lembrando sempre que tem a etapa da participação, tá, gente? Então, estabelecer um diálogo próximo com os conselhos. O conselho é um agente importante na elaboração do plano e também na fiscalização do cumprimento das metas. Acompanhar os pactos, né, serem efetuados pela CIPES e pela CIPES. Construir uma comissão de acompanhamento e execução do plano, seja em âmbito municipal, estadual ou nacional. E construir um campo político de defesa do segundo plano vicinal. Por que a gente traz isso desse modo? Porque não estamos fazendo oposição ao novo não, né? A este governo. Nós vamos fazendo oposição, claro, mas nós estamos fazendo oposição com sentido. Né? Primeiro que eu vou dizer para vocês, o plano é técnico e político. Ninguém pode dizer assim, eu não debato com o conselho, eu não considero o plano, no momento em que ele foi amplamente debatido e construído com muitas mãos. A segunda coisa que nós temos que considerar é que o SUAS, ele é republicano e ele é federativo. Ele tem que ter aprimoramento no âmbito do município, ele tem que ter aprimoramento no âmbito do Estado. Nós temos que, né, tem que ter no nacional também, mas o que nós estamos considerando agora são focos e resistência. Acho até, assim, para ir, né, o Brasil, quando construiu o SUAS, e a Denise falava um pouco disso, serviu de exemplo para muitos países do mundo. Eu vejo a Márcia Lopes, não está aqui hoje, né? Ela está lá na Venezuela, ela já foi para a África, ela já passou por esse mundo, passou no bom sentido, já trabalhou por esse mundo aí, prestando assessoria, mostrando o que fizemos no Brasil. Né? E é impressionante que as pessoas se perguntam, onde você vai e perguntam como é que o Brasil conseguiu. Então, desmontar o sistema único brasileiro significa mostrar para o mundo que é um sistema muito bonitinho, mas frágil. Então,
incrível que pareça, a nossa resistência aqui, política e técnica, significa segurar um novo modelo de proteção social, né? De um debate que nós estamos fazendo, inclusive com os órgãos financiadores. Se vocês sentarem com o BID, o BIRD, a Denise sabe bem disso, as meninas conhecem essa trajetória, eu me lembro que nós estávamos num debate, uma vez eu e a Márcia, lá no Senegal, e eles diziam assim, não, o que nós temos que propor é a resiliência. Eu falei assim, como assim a resiliência? As pessoas têm que ser resilientes, agora o Estado tem que propor proteção, né? Então, as provocações que nós estamos fazendo com os financiadores internacionais, que nós estamos fazendo para dentro do Brasil, é um novo modelo de proteção. Despencar isso agora, deixar o cidadão chegar e fazer o que quer, montar, faz um programinha aqui, outro programinha ali, e desconsidera a estrutura desse plano, significa voltar para trás, né, nos anos 20 mesmo. Então, eu quero dizer, primeiro, parabenizar vocês, né, muito, por esse encontro. Acho que muito mais pela segunda parte agora, então nós vamos ter estratégias, né, de como segurar. Quero dizer que o modelo de se fazer, acho que elas já falaram bem de manhã, mas assim, vai ser esse procedimento. Eles anunciam, abre o saquinho de maldade, anuncia a maldade. A gente resiste. Eles fecham o saquinho de maldade, anuncia uma bondade. Aí, por dentro do sistema, eles vão corroendo. Né? Então, assim, aumentei o Bolsa Família, mas não entrou ninguém. E não vai entrar. Né? E outros debates precisam ser inteligentes, eles são de esquerda, eles são de direita, mas não são burros. Né? A professora Carminha debatia com a academia nos anos 80, a Miriam aqui deve lembrar, né? A professora Miriam foi professora Manuel. Sim, a Carminha fazia a defesa do porquê que a comunidade solidária era importante. Né? Ela dizia que era uma importante estratégia de articulação. Ou seja, se a sociedade quiser que seja solidária, porque o governo não vai pôr nada. Porque se este governo quisesse ter feito suas, teria feito. A estrutura legislativa estava atada. Não quis fazer. Não é propósito deles. Eles vão corroer. Né? E aí, precisa ver. E aí eu quero só assim, dizer de que a primeira avaliação que nós temos que ter é qual é a força política que nós temos. Porque eu imagino, se você é assistente social de um município pequeno, você e o psicólogo, vocês dois estão lá, no dia a dia, para tudo, com aquela fila de atendimento para fazer. Né? Com todas aquelas dificuldades. E vocês devem estar me perguntando, Maria Luísa, como é que nós vamos mudar a estratégia? Acho que esse é o debate. Né? Ou nós mudamos a estratégia, fazemos diálogo. Porque não adianta você ganhar o estômago das pessoas e não ganhar o coração e mente. Se as pessoas continuam recebendo Bolsa Família e achando que é uma ajuda. Então, se nós não ganharmos a adesão da população, com a qual nós trabalhamos, para que eles saiam em defesa do benefício, para que se tenha uma grande margem, né, em defesa daquilo que foi conquistado, esquece. Onde que está a nossa força política? Claro que nós temos outro caminho, nós temos nossos fóruns, né, nós temos nossas organizações de trabalhadores, nós temos. Agora, vamos falar a verdade, por quanto tempo nós vamos segurar se nós não trouxermos, né, o sujeito dessa política? Então, eu penso que uma das estratégias fundamentais é quais os canais de debate de direitos que nós temos no âmbito dos nossos serviços. Como vamos construir isso? Mas a minha rotina está difícil. Não sei, até porque os municípios estão ganhando por visita de faixa também. Esse negócio, é um horror. Né? É um horror. Então, nós temos que fazer uma resistência em relação a isso. Bom, gente, a Denise terminou com poesia, eu não sei nem como. Mas eu queria terminar com
retomar a fala. Não, mas eu lembrei da Rosa de Luxemburgo. A Rosa de Luxemburgo é o seguinte: quem não se movimenta não reconhece as correntes do espírito. Então, falou.